Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre modus operandi. E esse é o início de uma série de vídeos que eu vou conversar com vocês sobre alguns livros que traz o tema True Crime como assunto principal. A Dark Side tem um selo exclusivo para livros com esse tema, mas ela não é a única editora que traz livros com relação a esse assunto, que é o caso da Intrínseca, que trouxe o modus operandi da Carol Moreira e da Mabê Bonafé. Mas antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like aí, mesmo que você vá sair desse vídeo daqui a 5 segundos, já me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. O link para a compra do livro Modus Operandi e de qualquer outro que eu citar aqui durante esse vídeo vai estar na descrição. Caso você se interesse por algum desses livros, comprando por esse link você também vai estar me ajudando bastante. Para quem não sabe, a Mabê Bonafé e a Carol Moreira, junto com a Bel Rodrigues, são criadoras do podcast Modus Operandi, que deu nome, deu título a esse livro. Entretanto, depois de um tempo, a Bel saiu desse projeto para fazer outros projetos, individualmente, e a Carol e a Mabê tocou esse projeto sozinhas. E após 2 anos, mais ou menos, pesquisando sobre os casos para trazer para o podcast, elas resolveram colocar em papel, o que as palavras falavam em mais de 150 episódios do podcast Modus Operandi. Esse livro é verdadeiramente um guia de true crime, como o próprio nome já sugere, tá? Então, ele vai trazer, sim, alguns casos, casos conhecidos, casos desconhecidos, mas aqui elas escolheram mostrar um pouco mais sobre os bastidores desse mundo criminal. Então, é um livro cheio de informação que vai realmente agradar aqueles que gostam do assunto true crime, aqueles que têm curiosidades e aqueles que já são fãs das meninas e do podcast. Eu acredito que essa leitura pode ser classificada de 2 formas. Literalmente um guia de true crime para quem ainda está começando nesse mundo, para quem tem curiosidade, para quem quer entender o que é que acontece ali por trás de toda essa situação, de todos esses casos criminais. Ou uma revisão de conceitos para aqueles que já estão acostumados e que já têm essa bagagem de leitura sobre o assunto, que foi o meu caso. É uma leitura fácil, dinâmica, de fácil entendimento para todos os públicos. Elas conseguiram explicar direitinho para que as pessoas mais leigas possíveis conseguissem entender. E claro, trazendo sempre referências do próprio podcast para a escrita, o que foi fantástico. Para aqueles que querem conhecer mais sobre esse universo dos crimes reais, se torna um manual para quem quer aprender, para quem quer entender conceitos e até mesmo entender referências que trazem, livros, filmes e séries sobre esse tema. Apesar do livro ser cheio de informações, referente aos bastidores do que acontece com relação a esses crimes reais, as autoras também trouxeram alguns casos. E por mais que você, se você já tiver alguma bagagem, já leu bastante sobre o assunto, ou se você acompanha o podcast, muitos dos casos que elas trouxeram aqui talvez não seja nenhuma novidade. Porém, a escrita delas é o diferencial nesse livro. É uma escrita bem formal, não tem nada de uma linguagem mais difícil ou técnica, sabe? E se tiver algum termo técnico, elas conseguiram explicar muito bem, tá? De uma maneira simples e fácil e objetiva. E o fato dessa escrita ser um pouco informal torna o livro mais dinâmico, porque se você já acompanha as meninas no podcast, você vai conseguir identificar qual capítulo elas escreveram, sabe, individualmente, porque como elas falaram no podcast, cada um escreveu um capítulo, elas separaram um livro para cada um escrever, e daí, quando você está lendo, elas colocaram tanta personalidade na escrita que você consegue identificar quem é que quem está escrevendo, e parece que na sua cabeça elas estão narrando o livro enquanto você lê. Surreal, mas
brilhante, assim, eu amei essa experiência que eu tive com esse livro. Então, assim, aqui você vai encontrar explicações sobre diversos termos, né, usados em séries, em filmes e até livros mesmo, não necessariamente sobre o assunto, mas livros de ficção, que possivelmente pode aparecer o termo e você não associar, mas quando você começa a entender, né, mais sobre o assunto, você começa a pegar esses pequenos termos, então elas explicaram muito bem aqui. Volto a dizer que se você já tem uma bagagem sobre o assunto, né, alguns dos termos, alguma das informações que elas trouxeram aqui para esse livro, pode ser um pouco repetitiva, né, porque você já leu em outros livros ou documentários, enfim. Mas para quem está iniciando, esse livro é perfeito. Além disso, elas exploraram o sistema carcerário e judicial, serial killers, perfis de criminosos, casos arquivados, investigações e também a questão psicológica, né, mental desses indivíduos, digamos assim, né, desses serial killers, desses assassinos. E essa parte psicológica é a que mais me chama a atenção, é a que eu mais gosto, porque eu, como boa estudante de psicologia que sou, não posso deixar passar isso, né, gente? Eu amo essa parte, eu amo como eu começo a entender melhor sobre o assunto e eu amo como isso só fortalece a minha tese, né, futura aí, que eu quero trazer para o meu futuro TCC. Quem sabe? E é isto. Caso você tenha curiosidade sobre o tema, ou até mesmo se você já conhece muita coisa, mas quer revisitar, quer lembrar alguns termos, algumas informações sobre esse tema, esse livro é perfeito. Ele realmente é um guia de true crime, vai te ajudar desde que seja, se você estiver iniciando ou se você já tem uma bagagem do assunto. Fantástico, sério, super recomendo esse livro. O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi Serial Killers, Anatomia do Mal. Só que ele foi publicado acho que em 2013, 2014, por aí. Então assim, embora eu recomende bastante a leitura desse livro, acho que ele é muito rico de informações, algumas delas estão meio que inconsistentes, porque alguns dos casos citados aqui e alguns termos também usados, né, nesse universo, digamos assim, foram atualizados. Então, esse livro aqui está relativamente desatualizado com relação, por exemplo, ao modus operandi que as meninas publicaram agora em 2022, né? Então, assim, vale muito a pena ler, mas caso você pegue esse livro para ler, se atente às datas, né, e alguns termos, pesquisem, né, porque esse é um livro de pesquisa. Acho que todos os livros que trazem esse assunto, na verdade, de uma forma mais didática, é de fato uma pesquisa, então se atentem a isso. Outro livro que eu também recomendo demais sobre esse tema, inclusive ele é muito citado em modus operandi, é Mindhunter Profile. Esse é o primeiro livro, né? Conheça a Mente dos Assassinos, e esse é um livro incrível e ele tá bem mais atualizado em relação a Serial Killers, Anatomia do Mal. E eu quero trazer uma resenha ou um vídeo conversando com vocês sobre esse livro, porque tem muita coisa nesse livro que eu gostaria de conversar com vocês. Mas eu só li esse livro até agora, mas ele tem um segundo livro, tá? Então assim, eu quero ler esse segundo livro e trazer um resumão dessas duas obras para vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse assunto, se vocês já leram algum desses livros, ou se tem curiosidade de ler, se tem curiosidade sobre o assunto no geral. Vamos papear. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu também estou atualizando sempre as minhas leituras em tempo real por lá. E até o próximo vídeo.